Fala galera, tudo bem? Vamos dar uma revisada aí nos principais tópicos aí até o momento do livro, do nosso livro um, para que a gente possa voltar com tudo nos conteúdos, com tudo fresquinho e dar continuidade nessa preparação. Fechado? Então, o que é que nós temos? O que nós temos é o seguinte: quando você trabalha nessa questão um, é muito comum as pessoas trabalharem com a ideia de sistema de numeração. E quando você trabalha com essa ideia de sistema de numeração, o sistema de numeração que nós trabalharemos simplesmente vai ser o quê? Né? Nesse caso, o sistema de numeração romana, que é um sistema muito tradicional, muito clássico aqui. Então, se você lembrar um pouquinho do sistema de numeração romano, tá? Nós temos alguns símbolos que são chamados de principais. Os principais são esses, ó, 1, 10, 100, 1000. Todos esses caras são potências de 10. E os secundários são 5, 50, 500. Uma coisa muito importante que você tem que levar em consideração, que quando você trabalha com os principais, você tem que cada um deles pode ser repetido até 3 vezes, tá? Então, os principais, eles podem ser repetidos até 3 vezes. Já os secundários, não. Eles não podem ser repetidos mais do que uma vez sucessivamente. Tá claro? Então, por exemplo, se eu pego o número principal XX, é como se fosse 10 com 10, então isso aqui vale 20, é a soma. Então, se eu pego dois principais e repito sucessivamente, nós somamos. Mas a gente só soma se eles forem iguais? Também não. Se eles forem distintos, ó, dois principais, 10 com 1, 10 e 1 aqui, ó, vale 11. A gente também soma. Então, principais, eles podem se repetir até 3 vezes, tá certo? E somaremos. E se eles não se repetirem, mas forem dois principais consecutivos, do tipo do maior para o menor, nós somamos. Já no caso, se nós tivéssemos uma situação do menor para o maior, aí, o que é que acontece? Se for do menor para o maior, a gente não soma, a gente subtrai. Então, isso aqui vale 9, beleza? Da mesma coisa, se eu tivesse XC, X vale 10, C vale 100, mas o fato de ser do menor para o maior, nós iríamos subtrair. Então, isso aqui ia dar 90. Fechado? Então, se nós misturarmos um principal com um secundário, aí vai ter que ser sempre do maior para o menor, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse feito aqui, ó, deixa eu colocar com outra cor, colocar com verde. Se eu tivesse aqui ml, 1000, M é 1000, L é 50, 1050. Então, quando você faz do maior para o menor, você soma, e toda vez que for do menor para o maior, você subtrai. Inclusive, se você pegar um principal com um secundário e ver, isso aqui vale 4, é como se nós estivéssemos fazendo 4 menos 1. Nós subtrairemos. Fechou aí? Então vamos fazer esse problema para a gente dar continuidade. Simbora. Nesse problema, o que é que ele afirma, né? Ele diz que os cartões de crédito têm seus números com 16 algarismos e o número formado pelos 4 últimos dígitos do cartão de Mariana foi representado em algarismo romano, como mostra a figura. A operadora do cartão decidiu lançar um desafio a Mariana, que deverá descobrir qual é a soma dos 4 algarismos na forma decimal, tradicionalmente usada, para poder ganhar isenção na sua tarifa de anuidade. A resposta correta que Mariana deverá dar à operadora qual seria? Então, o número é esse aqui bem grande, tá? E se você observar, esse cara aqui, ó, o V vale 5, o I vale 1, então 5 com 1 dá 7. Mas se você lembrar, quando nós temos a barra em cima, a gente pega esse resultado e multiplica por 1000. Então, isso aqui vale 7.000. Já aqui você tem que ser 100 m é 1000. E nós sabemos que do menor para o maior você o quê? Subtrai. L é 50, X é 10. Então, do maior para o menor nós somamos. 50 mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80. Então, esse grupo aqui vai valer 80. E, finalmente, IV vale 4, porque do menor para o maior nós subtrairemos.
Então, esse número equivale ao número 7.984. Se equivale ao número 7.984, a resposta que a operadora espera é a soma dos dígitos. E como soma dos dígitos, eu tenho 7 mais 9 mais 8 mais 4, que quando nós fazemos isso, 4 com 8, 12, 12 com 9, 21, com 7, 28. Resposta 28, letra C de casa. Seguindo nessa linha de importância, muito importante, nós tratamos desse exemplo 2. O exemplo 2 estaria associado muito ao tópico mais importante do capítulo 3, tá? Que ele fala o seguinte: os minerodutos são dutos utilizados para transportar minério de ferro de um local a outro. O mineroduto de Minas Rio liga a cidade mineira de Conceição do Mato Dentro ao Porto do Açu, no Rio de Janeiro. E o mapa a seguir indica um ponto onde ocorreu um rompimento nesse mineroduto em determinada ocasião. Aqui, ó. Para o conceito do mineroduto rompido, um grupo de funcionários saiu da cidade de Conceição do Mato Dentro, se dirigindo ao ponto de rompimento na cidade de Santo Antônio do Grama. E para saber a quantidade mínima de quilômetros que percorreriam, um funcionário de posse do mapa representado anteriormente mediu com a régua a distância entre essas duas cidades, encontrando 3,4 centímetros. De acordo com as informações obtidas pelo funcionário, qual é a menor distância que eles percorreram entre as cidades de Conceição do Mato Dentro a Santo Antônio do Grama? Então, o que é que acontece, pessoal? Isso aqui é um problema que ele fala de uma distância no mapa, que vale 3,4, de que é uma distância real. Se nós pegarmos essa relação, quando você fala de uma distância de um mapa para uma distância real, nós estamos associando aqui assunto, pessoal. Nós estamos associando ao assunto de escala, lembra disso? Se nós lembrarmos aqui de escala, escala é uma razão, ou seja, uma divisão, entre a medida, isso aqui é muito importante, linear, vou colocar até de um destaque aqui, ó, linear é medida de comprimento, medida linear do desenho ou do mapa, dividido pela medida linear real. Então, medida linear é medida de comprimento, não esquece disso, tá bom? Então, feito isso aqui, o que é que nós temos? A escala que ele deu, muita gente tem o hábito de dizer que escala, o professor, ele não usa unidade. E eu digo mais uma vez, depende da necessidade. No caso aqui, ó, vê o destaque, galera. Ele deu, está trabalhando com unidade. Ele está dizendo que a cada 1 centímetro do mapa equivale a 50 quilômetros na vida real. Então, a escala, eu posso dizer que é 1 centímetro para 50 quilômetros. Que normalmente o cara não usa escala com unidade, é verdade. Então, o cara vai de acordo com sua necessidade. Então, 1 centímetro para cada 50 quilômetros. E quando você trabalha com isso, o que é que nós temos? Quando você trata com isso, você sabe que a escala que a gente trata do mapa é de 1 para 50 e a distância no mapa, segundo o texto, é de 3,4. Então, lá vamos, ó. A medida do desenho é 3,4 centímetros dividido pela medida real. Então, escala é a medida do desenho sobre a medida real que eu quero saber, que vai ser igual à escala. Fazendo isso aqui, o que é que nós temos, pessoal? Temos igualdade de frações e a gente resolve com o produto dos meios igual dos extremos. Uma das primeiras perguntas que os alunos fazem seria: Kenji, aqui em centímetro, aqui em quilômetro, eu não tenho que converter para a mesma unidade, não. Nesse caso, não é obrigado. Se você quiser, você pode. E por que não é obrigado? Porque se você observar, centímetro tem dos dois lados, é como se eu estivesse desprezando. E absolutamente a minha resposta vai ser dada em quê? A minha resposta vai ser dada em quilômetro. Então, fazendo aqui produto dos meios igual dos extremos, R vezes 1 vai dar R, 50 quilômetros vezes 3,4, isso aqui vai me dar 170 quilômetros. Com isso, a resposta, letra B de Brasil. Fechou? Vamos embora.
Na continuidade dessa parte de escalas, um dos problemas bem clássicos que nós poderíamos tratar seria esse exemplo 5. Mas aí é um problema que já caiu a mesma ideia no Enem, mas muitos alunos não são preparados para isso. Então, fica atento, tá? Vamos nessa. O prefeito de uma determinada cidade decidiu que uma réplica do estádio de futebol do único clube do município. A réplica será instalada no museu da cidade e sabe-se que o estádio original possui uma área de 2,56 hectares e a réplica terá uma área de 10,24 metros quadrados. Considerando que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, a escala linear, ele foi gentil contigo, pessoal. Foi gentil com a gente. Escala linear da réplica. A escala, como nós falamos, né? Vou até copiar aqui, ó. Eita, apaguei. A escala é uma razão entre a medida linear do desenho sobre a medida linear do mapa. E ele quer saber a escala. A medida que nós temos aqui é do estádio na réplica, que vale a 10,24 metros quadrados. Então, isso aqui seria a réplica 10,24. E o estádio real, a área do estádio verdadeira, equivale a 2,56 hectares. Como cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados, então essa área vai ser 2,56 vezes 10 mil. 2,56 vezes 10 mil, isso aqui vai valer 25.600 metros quadrados. Usando essa ideia, se eu fosse fazer a ideia de escala, então se eu pegar a medida do desenho, que nesse caso seria 10,24 metros quadrados, e dividir pela medida real, que no caso equivale a 25.600 metros quadrados, existe um erro. Muita gente diz, Kenji, qual o erro? Por que está errado? O erro é o seguinte, pessoal. O erro aí é que, lembra que nós falamos que escala é uma razão de medida de que tipo? É uma razão de medidas lineares. Tá? Escala é uma razão de medidas lineares. E essa medida aí não está sendo linear, pessoal. Tá certo? Isso aqui está sendo medida diária. Então, o que é que eu posso afirmar? Se é medida diária, eu posso tratar para você da seguinte maneira. Eu posso dizer que, se eu estou falando de área, então, para que eu associe com escala, você tem que lembrar, escala é uma razão de medidas de comprimento, ok? Então, se aqui é área não é bidimensional, então, para que eu iguale a escala, eu tenho que pegar essa escala e fazer o quê? Elevar ao quadrado, tá certo? Kenji, toda vez que eu pegar uma razão entre área do desenho sobre área real, igualar isso aqui à escala, eu tenho que levar a escala ao quadrado, porque a área é bidimensional e a escala é razão de medidas unidimensionais. Se fosse volume, o volume do desenho sobre o volume real teria que ser o cubo da escala, porque o volume é tridimensional. Não esquece disso, já caiu no Enem tanto com área quanto com volume. Fica atento. Feito isso, para a gente montar a escala, o que é que nós temos? Como o desejo dele é a escala, se eu pegar essa razão aqui, que é 10,24 e 25.600 metros quadrados, você já observa que metro quadrado por metro quadrado pode cortar, ok? E se você olhar nas alternativas, pessoal, todos os numeradores aqui são iguais a 1. Para que eu transforme esses numeradores em 1, é necessário pegar esse cara. Como é que eu vou transformar esse cara em 1? Vou ter que dividir ele por ele mesmo. Então, eu vou dividir tanto o numerador por 10,24, quanto o denominador por 10,24. O objetivo é porque eu olhei nas alternativas, isso aqui tudo são razões, ó, 1 sobre alguma coisa. Como o numerador era 1, eu tive que transformar esse cara em 1. Então, só vou conseguir transformar ele em 1 quando eu dividir por ele mesmo. 10,24 dividido por 10,24 vai dar 1. E se nós pegarmos 25.600 e dividir por 10,24, vai dar 2.500. Como eu desejo a escala,
essa potência quadrada vai para lá na operação inversa. Com a operação inversa de potência quadrada vai ser raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 2.500 é quanto, pessoal? 50. Kenji, pessoal, eu não sei tirar a raiz quadrada de 2.500. Se você não sabe, você decompõe 2.500 em primos. Se nós decompormos, por 2 vai dar 1.250. Por 2 vai dar 625. Decompõe em primo. Por 5 vai me dar 125. Por 5 vai me dar 25. Por 5 vai me dar 5. Por 5 vai me dar 1. E a cada duas parcelas eu vou tirar uma da raiz. E quando eu tirar, o que é que nós teremos? 5 vezes 5, 25. Vezes 2, 50. Olha daqui. Então a resposta é 1 sobre 50. Letra B de Brasil. Aqueles que não sabiam que quando você associar área de desenho sobre área real, teria que elevar a escala ao quadrado, iriam errar. Porque certamente quando eu pegasse essa medida e dividisse por essa, eu ia achar 1 sobre 2.500, que tinha como alternativa a letra D. Mas não pode, porque a escala é uma razão de medidas de que tipo? E de medidas lineares. Não esquece disso. Beleza? Então, nessa sequência aí, a gente vai avançar agora num problema importante. Um problema que muita gente que esteve fazendo achou que tinha um erro, que é essa parte de sistema numeração. Vamos juntos, vamos embora. O sistema de base 2, ou binário, é um sistema de numeração posicional, em que todas as quantidades se representam com base em dois números, 0 e 1. É o sistema natural para os computadores digitais, já que as informações em um computador podem ser processadas através de dois níveis de tensão, gerando códigos em forma de sequências. Portanto, se um site solicitar de um cliente um código de validação de 3 algarismos no sistema decimal, este será processado pelo computador com uma sequência binária. Observando o código de validação representado na figura acima, o computador poderá traduzi-lo através do seguinte código binário. Então, o que é que nós temos? Ele quer que você transforme o número 882 para a base 2. Na base 2, qualquer número que a gente configure só vai aparecer algarismos zeros e uns. Então, o que é que nós temos? Pensa comigo. No nosso sistema decimal, a gente agrupa de 10 em 10. É tanto que a cada 10 unidades gera o quê? Uma dezena. A cada 10 dezenas gera o quê? Uma centena. A cada 10 centenas gera o quê? Uma milhar. Não é assim? Lembra disso? Quando você trata justamente, se você compra, por exemplo, 30 ovos e você quer transformar em dúzias, você vai pegar e dividir em grupos de 12. Porque são em dúzias. Você vai dividir de 12 em 12. Então, isso aqui daria duas dúzias e sobrariam 6. Não é isso? Mas aqui, nesse caso, eu não estou querendo mudar nem para o grupo de 12 em 12. Não estou querendo mudar também nem deixar de 10 em 10. Eu quero transformar esse cara para o sistema binário, ou seja, agrupado de 2 em 2. Então, como é que nós fazemos? Pegamos 882 e dividiremos sucessivamente 882 por 2, pela base que a gente deseja. Se eu quisesse mudar para a base 5, eu pegaria o número nesse sistema da gente e dividiria sucessivamente pela base 5. Fazendo essa divisão, o que é que nós temos? 882 dividido por 2, pessoal, nós teremos 441 sobre o zero. Quando eu pego 441 e divido por 2, vai me dar 220, sobra 1. Se eu pego 220 e divido por 2, vai me dar 110, sobrou 0. Se eu pego 110 e divido por 2, vai me dar 55 e sobrou 0. 55 eu continuo dividindo por 2. Aí a pessoa pergunta, eu não me lembro quando a gente para de dividir. A gente só para de dividir quando o resultado for menor que a base. Ok? Então, 55 dividido por 2 dá 27. Sobrou 1. 27 dividido por 2 deu 13. Continua sobrando 1. 13 por 2 vai me dar 6, sobra 1. 6 por 2 vai me dar 3, sobrou nada. 3 por 2 dá 1, sobrou 1. Como esse cara agora que eu obtive é menor que a base, então a gente para a divisão. E como é que a gente faz? Se você parar para lembrar, a gente vai pegar o último resultado
E todos os restos, de baixo para cima, sempre. Sempre o último resultado, que é o último quociente de todos os restos, sempre. Então, o número vai ser 1, 0, triplo 1, 0, 0, 1, 0. O número é esse na base 2. Quando eu olho nas alternativas, o que eu mais escuto são os alunos dizerem que a gente não tem essa resposta. Tem. E por que tem? Porque a primeira coisa que você tem que observar que esse zero aqui, ó, à esquerda, ele não importa de nada. Lembra o velho dito popular? Você é um zero à esquerda. Se você é um zero à esquerda, é porque não vale nada. E ter esse zero à esquerda não vale nada. Só vai valer quando ele for significativo. Então, quando você olha dentre as alternativas, a alternativa ó, que atende 1, 0, triplo 1, duplo 0, 1, 0. É a letra B de Brasil. Resposta a letra B. E a gente segue. Em certa escola, todos os 145 alunos do primeiro ano do ensino médio participam de pelo menos uma de 3 atividades extracurriculares. Olimpíada Científica, Dança e Teatro. Sabe-se que 40 alunos, faltou um hífen aí, ó. Coloque o hífen, por favor. Sabe-se que 40 alunos fazem teatro e dança, e que 35 alunos fazem Olimpíada Científica e teatro, e desses dois grupos, apenas 5 alunos participam das 3 atividades. Dos demais alunos, 20 fazem apenas teatro, 10 fazem apenas dança e 20 fazem apenas Olimpíada Científica. Além disso, os alunos que participam da Olimpíada Científica competem em apenas uma área, sendo 20 competidores da área de humanas, 15 das biológicas e as demais na área de exatas. A pergunta que ele faz é, desse modo, o número de alunos que participam das Olimpíadas da área de exatas. Então, a primeira coisa que você nota é que isso aqui é um problema de quê, pessoal? O problema é que você tem pessoas com grupos que fazem uma determinada atividade e fazem outra atividade. Então, se são grupos, eu posso pensar como conjuntos. E toda vez que eu pensar em conjunto, em grupos, eu falo de conjuntos. Nesse caso, eu estou colocando aqui a galera da dança e a galera de teatro. E se você observar essa região vermelha, é uma região que está tanto dentro da dança quanto dentro do teatro. Porque existem pessoas que fazem dança e teatro. E a terceira que nós temos é o pessoal da Olimpíada, a Olimpíada Científica. Então, nesse caso, aqui, por exemplo, o que significa? A galera que só faz a Olimpíada. Essa galera aqui é o quê? Que só faz dança. Essa galera aqui faz o quê? Somente teatro. Essa galera aqui faz o quê? Tanto dança quanto teatro, mas não faz a Olimpíada. Já essa galera aqui faz dança, teatro e Olimpíada. Beleza? Então, quando a gente vai montando um tipo de problema como esse, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos começar sempre pela região mais comum a todos, para que evite a gente contar em duplicidade. E segundo o texto, ele afirma que 5 alunos participam das 3 atividades. 5 estão aqui. Quando você começa a analisar os dados, ele diz que dos demais alunos, 20 fazem apenas teatro, ok? 10 fazem apenas dança, e diz que 20 faz apenas Olimpíada Científica. Quando nós voltamos um pouquinho, se você for nessa parte aqui rosa, ó, nessa parte verde, ele diz que 40 alunos fazem teatro e dança. Então, 40 alunos teatro e dança aqui, ó. 40 alunos vão estar aqui. 40 alunos aqui, pessoal. 40 alunos estão aqui. Se 40 alunos estão aqui e nessa região aqui já tem 5, então para completar os 40, nós sabemos que essa região aqui vai ser o quê? 35. Seguindo mais um pouquinho com esse texto, ele afirma agora que 35 alunos fazem Olimpíada Científica e Teatro. Então, a Olimpíada Científica e Teatro aqui, ó, pessoal. 35. Se nesse grupo vale 35 e aqui já tem 5,
Essa região aqui é o que falta para 35, ou seja, 30. E o que falta para preencher toda a nossa pesquisa é identificar qual grupo que fica aqui. O que nós sabemos, que não temos problema com isso, é que se eu pegar todas essas regiões e somar, vai ter que dar o total de alunos, que é quanto? 145. Então vamos somar juntos. Aqui, ó, 20, mais 30, 50, mais 20, 70, mais 35, 105, mais 5, 110, mais 10, 120. Se aí eu tenho 120 e o total é 145, então essa galera aqui para completar, faltaram 25. Então, Kiji, o que é que ele está querendo? Não me recordo. Ele quer saber, dentre os alunos que fazem a Olimpíada Científica, quantos estão no grupo de exatas. Então, a galera da Olimpíada Científica é toda essa galera aqui que eu estou pintando. Ó. Quando eu somo essa galera da Olimpíada Científica, nós temos justamente o quê? 25 mais 5, 30, mais 30, 60, mais 20, 80. Então, dessa galera eu tenho 80 pessoas. Dessas 80 pessoas, eu sei que 20 são de humanas, 15 são de biológicas e com certeza o resto vai ser de exatas. Então, quando você soma aqui, ó, 20 mais 15, 35. E quando você pega 35, que falta para 80, falta quanto? 45. Então, 45 pessoas é a galera da Olimpíada Científica que vai fazer exatas. Então, com isso, a resposta, letra D de dado. O governo anuncia pacote ambiental e homologa 2 terras indígenas. Para celebrar o Dia da Amazônia, no dia 5 de setembro, o governo federal lançou um pacote de ações ambientais, incluindo a regularização de 5 áreas protegidas e a ampliação de outras 2, totalizando 4.544 km², sob a proteção federal na região. Extensão equivalente a 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Uma das medidas comumente utilizadas informalmente para se fazer a comparação entre as áreas é a do campo de futebol, que possui aproximadamente 1 hectare. Sabendo que 1 hectare vale 10.000 metros quadrados, a quantidade de campos de futebol equivalente à área de proteção federal citada na reportagem vale quanto? Então, o que é que nós temos, pessoal? A área protegida, segundo o texto, é de 4.544 km². Ele quer saber quantos campos isso aqui vale. X campos. Eu sei que um campo equivale a quanto? 10.000 metros quadrados. Por que um campo vale 10.000 metros quadrados? Porque, segundo o texto, um campo equivale a 1 hectare, aproximadamente. Então, para que eu possa montar essa relação, verificar quantas vezes a área é maior que um campo, eu tenho que, para facilitar a minha vida, transformar na mesma unidade. Então, se eu transformar pela mesma unidade, você vai fazer uma regra de 3 aqui, quando eu transformar para a mesma unidade, que seria o equivalente a você pegar essa quantia e dividir por essa. Porque se eu pegar essa quantidade aqui e dividir por essa, eu vou verificar quantas vezes o campo de a área protegida vai ser maior que o campo de futebol. Então, eu simplesmente vou dividir. Se quiser fazer uma regra de 3, você pode. Fazendo isso, o que é que nós temos? Se você lembrar das unidades de medidas, extremamente importantes, nós temos quilômetro, hectômetro, temos decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, quando nós temos unidades assim de comprimento, a cada unidade variada, você vai variar uma casa decimal. Por exemplo, se eu quisesse verificar aqui, ó, eu percorri 3 quilômetros, e se eu quero transformar isso aqui para metros, eu tenho 1, 2, 3 unidades. Então, vai equivaler a 3.000 metros.
Mas quando nós tratamos de unidades de área, pessoal, que é metro quadrado, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e assim vai, o que é que nós temos? Quando nós trabalhamos com unidade de área, a cada unidade variada agora, você vai variar 2 casas decimais, porque é bidimensional, tá certo? Então, o que é que nós temos? Feito isso aqui, para que eu converta de quilômetro quadrado para metro quadrado, o que é que eu tenho? 2, 4, 6 casas. Então, vou mudar 6 casas, e quando eu mudar 6 casas, eu vou ter, ó, 4.544 acrescido de 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quis mais uma vez por que 6 casas? Porque a cada unidade variada, 2 casas decimais. Daqui para cá, ó, 2, 4, 6. Fechou aí? 6 casas. Então, para que eu saiba quantos campos cabem aqui, é só pegar essa quantidade e dividir por essa. Então, se eu pegar isso e dividir por 10.000 metros quadrados, vai me dar exatamente o número de campos de futebol que nós teremos. Fechou? Então, o que é que nós temos? Nós temos justamente essa quantidade dividido por essa, é como se nós estivéssemos cortando aqui, ó, metro quadrado com metro quadrado. Se eu eliminasse aqui os 4 zeros em cima e 4 zeros embaixo, é como se nós estivéssemos simplificando por 10.000. Então, pegar esse número todo e dividir por 10.000 vai me resultar em quê? No número 4544400. Ou seja, 454.400 campos de futebol. Letra D de dado, um problema muito importante de unidade de medidas, que está muito atrelado ao capítulo 2, e do capítulo 2, o principal tópico. Fica atento e vamos seguindo. Agora a gente vai para o exemplo 16, que o exemplo 16 é um problema que também está muito associado ao capítulo 2. Então vamos aqui, e ele não está fazendo na ordem, porque a gente vai fazendo com um critério que a gente acha interessante para que você siga compreendendo. Estamos passeando pelos capítulos. Vamos embora. Durante as aulas de biologia, cujo tema era sobre bactérias, a professora explicou aos seus alunos que a visão a olho nu do comprimento de uma bactéria era impossível, pois as suas medidas variavam aproximadamente entre meio a 3 microns. 1 micron equivale a 0,001 milímetro, e então ela levou um grupo de alunos ao laboratório da escola para que pudessem medir, e através de um microscópio, o comprimento de uma bactéria. Daniel, um dos alunos, realizou a medida de uma bactéria a 1,65 micron. Em seguida, através do aparelho que usava na visualização, conseguiu ampliar essa medida em 100 vezes, com a medida ampliada em milímetro, feita por Daniel. Então, lá vamos. Primeiro, a bactéria tinha 1,65 micron, e como ele disse no texto, 1,65 micron equivale a 0,001 milímetro. Isso é o tamanho da bactéria. Sendo que, como ele usou justamente um microscópio, ele aumentou em 100 vezes. Então, ele quer essa medida aumentada em milímetro. Aqui, o que é que nós temos? Se você pode pegar, sair multiplicando as parcelas entre si, mas se você observar nas alternativas, pessoal, ele está escrito, ó, em notação científica. Quem já não me lembro quando o número está escrito em notação científica. O número é escrito em notação científica, quando ele é escrito como alguém multiplicado por uma potência de 10. E esse alguém é um valor que varia de 1 até 10, e esse expoente é um valor que pertence ao conjunto dos inteiros. Jamais pode ser quebrado, ou seja, 1,5. Então, o que é que nós devemos fazer? Como ele escreveu 1,65 vezes alguma coisa, não é interessante eu pegar esse 100 e multiplicar por 1,65, que assim vai sair dessa configuração. Então, eu vou transformar as demais medidas como potência de 10. Quando você continua fazendo isso aqui,
o que é que nós temos? 0,001, pessoal, equivale a 10 a menos quanto? Menos 1, menos 2, menos 3. Lembra disso? 0,01 equivale a 10 a menos 3 milímetros. Já quando você pega 100, 100 equivale a 10 ao quê, pessoal? Ao quadrado. Esse 1,65, eu repito. Se nós lembrarmos bem, o que é que nós sabemos? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, ao invés de multiplicar 1,65 primeiro por qualquer potência de 10, eu vou multiplicar as potências de 10 entre si. Quando você multiplica essas duas potências de 10, você tem que lembrar, pessoal, quando eu tenho uma multiplicação de potências de 10, quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, o que é que a gente faz? A gente repete a base e soma os expoentes. Então, quando eu pego 10, eu vou somar os expoentes. Menos 3 mais 2. Vezes 1,65. Feito isso, teremos 1,65 vezes 10 elevado a quanto? A menos 1. Então, 1,65 vezes 10 a menos 1 é a bactéria ampliada em 100 vezes. Resposta da letra C de casa é a resposta correta. Beleza? Simbora. Esse próximo exemplo, a questão 19, pessoal, é um exemplo que as pessoas normalmente, quando resolvem pela primeira vez, dão uma travada. É natural ficarem assim assustados com o problema. O que é que ele diz? O produto das idades de 3 amigos adolescentes, entre 12 e 19 anos, corresponde a 4.080 anos. Qual a soma das idades em anos? Então o cara diz, poxa, isso não deu mais nenhuma informação, Kenji. É verdade. Então o que é que ele disse? Ele disse, pessoal, que o produto das idades dos 3 amigos dá 4.080. Se o produto das idades dá 4.080, então vou supor que são 3 amigos, com idade X, Y e Z, e o produto não é a multiplicação, então essa multiplicação dá 4.080. Aí você pode dizer, Kenji, mas existe uma família enorme de valores que vai dar 4.080. Mas ele dá uma restrição. E dá uma restrição que são alunos que estão entre 12 e 19 anos. Então, o que é que eu posso afirmar? O que eu posso afirmar aqui, se o produto vai dar 4.080, eu posso simplesmente escrever 4.080, tentar pelo menos escrever 4.080 como produto de 3 fatores. Ok? E para fazer isso, o que é que nós faremos? Nós iremos decompor 4.080 por 2, vai me dar 2.040, por 2, 1.020, por 2, 510, por 2, 255. Mais uma vez, Kenji, por que você identifica facilmente que é por 2? Porque o cara é par. Quando o cara termina em algarismo par, sempre ela é divisível por 2. Tá? Por isso que a gente estudou critérios de divisibilidade. 255 é por quanto? Você poderia dizer que é por 5, porque todo cara que termina em 0 em 5 é por 5. Ou então você também poderia dizer que é por 3, porque quando eu somo os algarismos, 5 mais 5 mais 2 dá 12, e 12 é por 3. Então, se eu fizer por 3, vai ficar 85. Se eu fizer novamente por 5, vai ficar 17, e 17 é primo, é por ele mesmo. Então, um dos amigos vai ter 17 anos, que é um valor entre 12 e 19, é um adolescente. O outro vai ser uma combinação desses valores. Eu poderia pensar que o outro vai ser 3 vezes 5, 15. E o outro vai ser o produto dos outros valores, que quando você faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui vai me dar 16. Então, eu posso dizer que um amigo tem 16 anos, um tem 15 e outro tem 17. Se um tem 16, o outro tem 15 e outro tem 17, quando eu vou calcular essa soma, que é isso que ele pede, isso aqui vai me dar 48. Então, resposta, letra A de aprovado. Um outro problema que é muito tradicional, esse exemplo 15. E nesse exemplo 15, existe uma tradição desse tipo de problema, que a gente vai ler e depois vai dar uma discutida sobre o mesmo. Fechado? Simbora. Se hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2015, que dia da semana será após 200 dias? Então é o seguinte, pessoal. Se a gente estivesse falando do dia de hoje exatamente,
O dia de hoje exatamente é dia 5 de fevereiro, sexta-feira. 5 de fevereiro, me desculpa. 5 de abril, sexta-feira. E se eu adicionar 7 essa data, 5 do 4 é sexta. Um exemplo, hoje. E se eu somar 7 a essa data, vai dar 12 do 4. Continua caindo na sexta. Então, se você for adicionando de 4 em 4, você vai ver justamente o quê? Adicionando de 7 em 7, perdão. Se você adicionar de 7 em 7, você vai ver que sempre vai bater no mesmo dia da semana. Por exemplo, se eu pego essa data, que é 12, e adiciono 7, vai ser dia 19 do 4, e também vai ser na sexta-feira. Então, existe um ciclo semanal de 7 em 7. Estou pensando em 6 por causa da sexta, e estou pensando em 4, que é mês de abril. Mas está errado. O ciclo semanal é de 7 em 7. Então, para que eu saiba exatamente daqui a quantos 200 dias, que dia da semana vai cair, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar 200 dias e dividir em ciclos de 7. Ok? Sabendo que segunda-feira é dia 2. Então, o que é que acontece? Se eu pego 200 dias e divido em ciclos de 7, para você entender o que vai ser, ó, 20 por 7, 2. 2 vezes 7, 14. Sobrou 6, desce o 0. 60 por 7 dá quanto, pessoal? Dá 8. 8 vezes 7, 56. Sobrou 4. Então, significa que deu 28 ciclos de 7, ou seja, 28 segundas-feiras, porque aqui é segunda-feira, e mais 4 dias. Então, deu 28 ciclos de 7, então vai dar 28 segundas-feiras. E mais 4 dias. Então, se deu 28 segundas-feiras, quando passou a segunda-feira, vai ficar mais 4 dias. Terça, quarta, quinta, sexta. É o dia da semana. Sexta-feira, letra D de dado. Ô, Kenji, toda vez é por 7? Toda vez é por 7? E por que toda vez vai ser por 7? Toda vez vai ser por 7 porque a semana varia de 7 em 7. Se você pegasse simplesmente, como é o nome? A data do seu aniversário, por exemplo, se imagina que seu aniversário fosse dia 5 de abril, sexta. 5 de abril de 2024, sexta-feira. Se você simplesmente quiser saber que dia vai cair ano que vem, você poderia pegar, o ano tem 365 dias, se eu dividir por 7, vou saber quantos ciclos semanais teremos. 7 vezes 5, 35. Sobrou 1. 15 por 7 dá 2. Sobrou 1. Então, o que é que nós teremos? Nós teremos 52 semanas, ou seja, 52 sextas-feiras e mais um dia. Então, se você for no calendário, você vai ver que dia 5 de abril de 2025 absolutamente vai cair no sábado, que vai ser 52 semanas inteiras mais um dia. Beleza? Então, resposta, como a gente já tinha feito, letra D de dado, e seguimos no assunto. Um dos grandes clássicos que é sempre cobrado na prova do Enem é o estilo desse exemplo 17, que está no capítulo basicamente associado à razão. Vamos embora? Uma pessoa precisa comprar creme dental e ao entrar em um supermercado encontra uma marca em promoção, conforme o quadro a seguir. Pensando em economizar seu dinheiro, o consumidor resolve levar a embalagem de número. Pessoal, preste atenção num detalhe muito importante. O detalhe importante que você tem que ter é que quando você trabalha com essa ideia de proporcionalidade, na relação de quem é o mais econômico, não é o valor absoluto, a variação, e sim percentualmente. Tá claro? Então vamos lá. O que é que nós notamos? Se você observar aqui, ele diz: leve 3, mas pague somente 2. Então, ele vai ter um de desconto. Então, desconto aqui, pessoal,
vai ser o quê? O desconto vai ser justamente 1 do total de 3. Já aqui, ele tem leve 4 e pague 3. Então, leve 4 e pague 3. Você vai ter 1 de desconto. 1 do desconto do total de quanto? De 4. Mais uma vez, é aqui leve 4, leve 5 e pague 4. Então, ele tem 5 e vai ter 1 de desconto. Então, vai ter 1 do total de 5. No outro caso, leve 7 e pague 5. O leve 7 e pague 5, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai eliminar 2. Então, o desconto dele vai ser 2 do total de 7. E, finalmente, o desconto de leve 10 e pague 7. Então, ele vai ter 10 opções. E você vai pagar 7. Então, ele vai ganhar 3 de desconto do total de 10. Aqui você pode dividir, pessoal. Se você dividir, 1 dividido por 3 dá 0,33 aproximadamente. 1 por 4 dá 0,25. 1 por 5 dá 0,20. 2 por 7 dá aproximadamente 0,29. 3 por 10 dá 0,30. Ou 0,3. Dentre todas elas, qual foi o maior valor? O maior valor foi 0,33, que esse é o maior desconto. Então, com isso, a resposta correta é o primeiro. Letra A de aprovado. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste, aqui, ó, essa ponta de rosa em destaque. E o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas a saber. Primeira, mudança de 135 graus no sentido anti-horário. Segunda, mudança de 60 graus no sentido horário. Terceira, mudança de 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido ao movimento suspeito de um cliente. Com a mudança de sentido, o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera. Então, pessoal, o que é que nós temos? Isso aqui está dividido em 8 partes iguais. Então, se nós damos o giro completo, esse giro completo vale 360 graus. Em 8 partes iguais, você pega 360 dividido por 8, cada abertura dessa vai valer 45 graus. Ok? Então, eu vou escrevendo tudo que eu sei no problema. Como eu sei que cada abertura dessa vale 45 graus e a câmera está posicionada em O, inicialmente ele vai dar um giro de 135 graus, no sentido do quê, pessoal? Anti-horário. Então ele vai descer. Quando ele descer, ó, você vai ter 45, mais 45, 90, mais 45, 135. Então 135 graus. Então, após o primeiro movimento, a câmera vai estar apontada para cá. De boa? Quando você dá continuidade a isso, o que é que nós temos? O que é que nós temos é que a segunda mudança, ser perante o texto, ele diz que vai ser no sentido 60 graus no sentido horário. Então, se é no sentido horário, ele vai vir para cá. Então, 60 graus ele vai andar quanto, pessoal? 45 para 60 falta 15. Então, vai dar mais um pedaço aqui, ó. Tá? Eu vou dar aqui mais 15. Então, após o segundo movimento, ela vai estar aqui. Beleza? Na terceira situação, a mudança, ele manda você variar 45 graus no sentido anti-horário. Se é 45 graus no sentido anti-horário, ele vai voltar para a direita. Então, quando ele anda aqui, ó, 15 para 45, falta 30.
Então, a última abertura, eu vou colocar aqui como se fosse de cinza. Então, após o terceiro movimento, ele vai estar aqui, em que essa abertura aqui é de 30 graus. Ele quer saber qual é a menor angulação que nós vamos fazer para colocar essa câmera na posição noroeste, a menor amplitude. Então, a menor amplitude é o menor ângulo. Então, o que é que nós iremos fazer? Andaremos 30 mais 45, mais 45, mais 45, nesse sentido. Então, o que é que eu tenho? Quando eu ando 30 mais 45, dá 95. Desculpa, não, 30 mais 45 dá 75. 75 com mais 45, 120. Com mais 45, 165. Vai ser 165 graus nesse sentido aqui, que é o sentido horário. Então, se são 165 graus no sentido horário, resposta letra E de Enem, onde essa questão foi do Enem. Seguimos, vamos mais uma. Questão 18, mais uma de geometria. Para controles e ajustes de engrenagem do maquinário de uma fábrica, é indispensável determinar todos os ângulos para verificar tensões em seus pontos de sustentação. Esse sistema indica pontos de sustentação em ângulos que técnicos encontram durante a manutenção de um maquinário. Sabendo que as retas RS são paralelas, o valor da medida em graus do ângulo alfa é quanto? Pessoal, nós temos várias maneiras de resolver esse tipo de problema, né? Quando a gente tem duas retas paralelas e vários ângulos entre elas, uma dica que a gente dá é traçar retas paralelas passando por esse ângulo. Que a abertura é bem pequenininha, eu sei. Paciência. Então, quando nós fazemos isso aqui, o que é que você observa? Quando você observa, você verifica que essa reta aqui é paralela a essa. Se essas duas retas são paralelas, eu posso dizer que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são ângulos que a gente chama de alternos internos, pessoal. Ângulos alternos internos, por quê? Porque um está do lado direito, outro está do lado esquerdo, entre paralelas. E ângulos alternos internos entre paralelas têm medidas iguais. Então, se aqui vale 37 graus, aqui também vai valer 37 graus. Mas, Kenji, essa abertura toda era 38. É verdade, se essa abertura toda é 38, essa brechinha que eu estou pintando aqui de azul, não. Que eu estou pintando de verde vale 1 grau. Ok? Essa medida verde vale 1 grau. Mas esse outro ângulo verde também, conjuntamente com esse outro, são alternos internos. Porque se você observar a esquerda, direita, entre paralelas. Então, eles valem a mesma medida. Então, tanto um quanto o outro vale 1 grau. Fechou? Mais uma vez, eu posso dizer que essa reta e essa outra são retas paralelas. E esse ângulo está do lado esquerdo, esse ângulo está do lado direito. Então, são ângulos o quê? Alternos internos. Então, tem medidas iguais. Então, esse ângulo aqui, que eu estou pintando de roxo, vale 74 graus. Se esse ângulo vale 74, como ele deseja o ângulo alfa todinho, é 74 mais 1, 75. Se o ângulo é de 75 graus, resposta, letra E, de escola. Eu sei que muitos professores, você encontra às vezes na internet alguns bizus, e o bizu, pontualmente falando, serve em alguns casos. Cuidado com isso para não se perder. O bizu serve em que caso? Preste atenção. Quando você tem um par de retas paralelas e ângulos entre elas, de tal forma que fica assim, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita.
Existe um bizu que diz que a soma das bocas da esquerda é igual à soma das bocas da direita. Então, a soma das bocas da esquerda é 74 mais 38. Vai ser igual a 37 mais alfa. 37 está somando, vai para lá subtraindo. 74 mais 38, então aqui, ó. 38 menos 37 vai dar 1. E alfa vai dar 75. Que já é muito mais fácil. Mas você tem que ficar atento. Tem que ser os ângulos entre paralelas e tá no zigue-zague. Direita, esquerda. Aí você pode aplicar o bizu. Seguimos? Nessa mesma linha, vamos fazer agora a questão 20. Diz o seguinte. Em 240 anos antes de Cristo, o matemático grego Aristóteles calculou o comprimento aproximado da circunferência da Terra. Ele descobriu que em Assuã, localizada a 800 quilômetros ao sul de Alexandria, os raios solares incidiam no fundo de um profundo poço ao meio-dia, de 21 de julho de cada ano, solstício de verão. Então, naquela data, ao meio-dia, Aristóteles mediu o ângulo que os raios solares faziam com a coluna vertical, localizada em Alexandria, obtendo 7,2 graus. Aqui a figura. Como esquematizado na imagem a seguir. Sabe-se que Aristóteles considerou que as duas cidades estavam localizadas no mesmo meridiano. E considerando que os raios solares são paralelos e que os antigos gregos sabiam que o comprimento de um arco é proporcional à medida do seu ângulo central, o matemático descobriu que o comprimento da circunferência da Terra mede quanto? Então, o que é que nós temos? Nós temos que é como se nós tivéssemos aqui, ó, retas paralelas. Isso aqui seria uma transversal. Esse ângulo está do lado esquerdo, esse aqui está do lado direito. Então, esses dois ângulos são o quê, pessoal? Esses dois ângulos são alternos internos. Se esses ângulos são alternos internos, eu posso dizer que isso aqui mede 7,2. Esse ângulo também mede 7,2. Esse ângulo central de 7,2 determina esse arco aqui de 800 quilômetros. Então, se eu quisesse pegar um ângulo de um giro completo, que equivale a 360 graus, iria obter a circunferência completa. Não é isso? E como ele quer o comprimento da circunferência, a proporção vai ser essa. Então, um ângulo de 7,2 graus determina o comprimento de 800 quilômetros e um ângulo de 360 graus determina a circunferência completa, que eu vou chamar de C. Isso aqui é uma proporção, pessoal. Uma proporção eu posso fazer de que maneira? Nós podemos fazer produto dos meios igual dos extremos. Se nós fizermos essa conta aqui, o que é que nós temos, né? Se nós fizermos essa conta, você vai ver o seguinte. 360 vezes 800, 7,2 vezes C. Então, eu vou escrever assim. Quando você pega essa conta, 7,2 está multiplicando, passou dividindo. Em vez de você multiplicar 360 por 800 primeiro, é mais fácil eu pegar 360 e dividir por 7,2. Se eu pego 360 e divido por 7,2, pessoal, você vai ter 50. Então, cortando aqui, grau com grau, essa divisão vale 50. Então, vai ficar 50 vezes 800, que vai dar aproximadamente 40 mil quilômetros. Se vai dar 40 mil quilômetros, letra D de dado. Indo para o capítulo 4, né, chegamos aí nesse exemplo 9 e 10, que é que ele diz. Nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito, por dia, a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na TV, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo, e o maior possível. O tempo de cada aparição dos partidos em segundos foi, pessoal,
Ele tem esse tempo aqui e vai dividir em várias aparições. Tem esse tempo aqui e vai dividir em várias aparições e esse aqui também. Então, o tempo de cada aparição é uma quantidade que divide esse e divide esse. O tempo de cada aparição é um divisor dos três, então um divisor comum. Além do tempo de cada aparição ser um divisor comum, o texto diz que ele tem que ser o maior possível. Se o tempo de cada aparição é um divisor comum e é o maior possível, o tempo de cada aparição vai ser o quê? Vai ser o maior divisor comum, ok? Se o tempo de cada aparição é o maior divisor comum entre 90, 108 e 144, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que fazer o divisor comum. Para achar o maior divisor comum, nós faremos o quê? A decomposição simultânea, mas de tal maneira que divida todos, lembra disso. Então, por quanto? Como todos os caras aqui são pares, eu poderia verificar por 2. 90 por 2 dá 45, 108 por 2 dá 54, 144 por 2 dá 72. Novamente por 2, não pode ser. Kenji, por que não pode ser por 2, Kenji? Não pode ser por 2 por um único fator. Por quê? Porque esses caras aqui, esse cara aqui, por exemplo, ele é ímpar e esse outro é par. Como tem que ser um divisor comum, tem que dividir todos, então não pode ser por 2. Pode ser por 3? Sim. Por quê? Quando é que eu sei que um cara é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos dá um resultado divisível por 3. Então, 45 a soma da 9, 54 a soma da 9 e 72 a soma da 9. Todos eles a soma dá um número divisível por 3, então pode ser por 3. 45 por 3 deu 15. 54 por 3 vai me dar 18. E 72 por 3 vai me dar 24. Mais uma vez, ambos são por 3. Como ambos são por 3, 15 por 3 deu 5. 18 por 3 deu 6. 24 por 3 deu 8. A pergunta que eu faço, existe algum número que divida simultaneamente todos? Além do 1, não. Então, o MDC parou, o MDC vai ser esse produto. Então, se o MDC vai ser esse produto, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Então, 18 é o MDC. 18 é o tempo de aparição de cada partido que nós teremos. Se nós quiséssemos achar a quantidade de aparições, aí o que é que nós faríamos? Nós pegaríamos o tempo de cada partido e dividiria por 18. Se eu pegar 90 e dividir por 18, significa que esse partido vai ter o quê? 5 aparições. Se eu pegar 108 e dividir por 18, significa que esse partido vai ter o quê? 6 aparições. Se eu pegar 144 e dividir por 18, significa o quê? Que o partido vai ter 8 aparições. Então, o total de aparições seria 8 mais 6 mais 5, ok? Mas ele não pede isso, ele quer saber o tempo de cada aparição. O tempo de cada aparição é quanto? 18. Então, se é 18, resposta, letra D de dado. Numa competição de natação do curso, Fred e Menelau partem juntos e prosseguem atravessando a piscina de uma margem a outra repetidas vezes. Fred leva 26 segundos para ir de um lado ao lado oposto. Já Menelau leva 24 segundos. Quanto tempo decorrerá até que eles cheguem simultaneamente à mesma margem de onde partiram? Pessoal, Fred, ele vai em 26 e volta em 26. Então, para que ele chegue na margem de onde partiram, o que é que acontece? Ele vai gastar 26 para ir e 26 para voltar. Então, Fred vai precisar de 52 segundos. Ok? Já Menelau, ele vai em 24 e volta em 24. Então, para ele estar na mesma margem de onde partiram, 48 segundos. Se eu deixasse o cronômetro rodando, pessoal, zerado, Fred iria e voltava, estaria aqui em 52. Depois, ele iria e voltava novamente em mais 52, ficaria 104. Depois, iria e voltava em mais 52,
156 e assim vai. Ou seja, nos múltiplos de 52. Já Menelau, ele iria e voltava em 48, depois iria e voltava em mais 48, ou seja, 96. E quando ele fosse e voltasse novamente em mais 48, daria 144, ou seja, nos múltiplos de 48. Então, Menelau vai estar aqui de volta nos múltiplos de 52, desculpa, Fred, e Menelau nos múltiplos de 48, para que ambos estejam de volta ao mesmo tempo. Vai ser um momento que vai ser múltiplo tanto de 52 quanto de 48. Então, se eu quero saber o próximo valor, o próximo múltiplo, vai ser o menor múltiplo comum. Então, para que eu ache o menor múltiplo comum de 48 e 52, eu faço a decomposição simultânea, nesse caso, até chegar todos em 1. Lembra disso? Então, o que é que nós temos? Por 2, aqui eu tenho 24, aqui eu tenho 26. Novamente, eu posso falar por 2, aqui eu vou ter 12, aqui eu vou ter 13. Como é MMC, então você vai fazer a decomposição até chegar em 1. Preste atenção. 12 e 13, ele não tem divisores em comum além do 1, porque 13 é primo. Então, se você quiser decompor em primos por 2, você pode. Mas se eu quiser ganhar logo um pouco de tempo, já que eles não têm divisores em comum, eu posso fazer logo por 12 e depois por 13. Então, o MMC vai ser esse produto. Se você multiplica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 12, 48. 48 vezes 13. O que é que nós temos? 624. 624 segundos, pessoal. Se são 624 segundos, equivale ao quê? A 600 segundos mais 24 segundos. Sendo que 600 segundos, pessoal, ele vale quanto? Vale 10 minutos. Então, são 10 minutos e 24 segundos. Letra C de casa. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado de sua altura D. Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o suporte da viga que coincide com seu comprimento x. Então, S é inversamente proporcional ao quadrado de x. A constante de proporcionalidade, K, é chamada de resistência da viga. E a pergunta que ele diz é: a expressão que traduz a resistência essa dessa viga de madeira é? Como essa é diretamente proporcional a B, se nós pegarmos um conceito de grandezas diretamente proporcionais, o que é constante? É a razão. Então, S vai estar para B. Mas S também é diretamente proporcional ao quadrado de D. Então, se S é diretamente proporcional ao quadrado de D, a razão entre eles também vai ser a constante. Então, S vai estar para B e vai estar para o quadrado de D ao mesmo tempo. Ok? Além disso, eu sei que S é inversamente proporcional ao quadrado de X. Então, grandezas inversamente proporcionais, o que é constante? É o produto. Então, nesse caso, S está para B, S também vai estar para o quadrado de D. E como S é inversamente proporcional ao quadrado de x, S vai estar multiplicado por x ao quadrado. Grandezas diretamente proporcionais, você não pode esquecer. Grandezas diretamente proporcionais, o que é constante? A razão. Então, S está para B. Ao mesmo tempo, S está para D quadrado. E como grandezas inversamente proporcionais, o produto é constante, então S multiplicado por x quadrado vai dar uma constante. Ok? Feito isso, o que é que nós temos? Essa constante é uma constante de proporcionalidade, que ele mandou você chamar de K. Então, BD quadrado está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, SX quadrado é igual a KBD quadrado. X quadrado está multiplicando, vai passar o quê, pessoal? X quadrado está multiplicando, vai passar dividindo. Então, S vai ser KBD quadrado
sobre x quadrado. Dentre as opções que melhor atendem essa condição, resposta, letra A, aprovado. Seguimos? Nessa mesma linha de raciocínio de grandezas proporcionais, nós podemos fazer, por exemplo, esse exemplo 12, aqui, agora. Depois faremos o 13, o 11 e voltaremos lá em cima na parte de quê? De um problema de regra da sociedade. Vamos embora. Imagens na TV de crianças sujas e debilitadas e de adultos que trabalham como escravos em fábrica de tijolos na província de Shanxi estão escandalizando a China. No entanto, o escândalo do trabalho forçado não é o único. A imprensa estatal chinesa registra que em todo o país há desaparecimentos de crianças e rapazes. Se 6 pessoas trabalhando 16 horas por dia realizam um trabalho em 15 dias, então 8 pessoas trabalhando 12 horas por dia farão o mesmo trabalho em quanto tempo? Isso aqui é uma relação de proporcionalidade e o que é que difere? O que difere é que, diferentemente do problema anterior, ele não diz se é diretamente ou inversamente proporcional. Você que tem que analisar. Então, o que é que nós faremos? Isso aqui era um problema que eu tinha muita dificuldade, eu falo sempre para todo mundo sobre isso. Então, para que você não tenha problema, eu vou cobrir aqui, ó, e vou verificar como cada grandeza contribui com o que eu procuro. Aí, o que é que eu faço normalmente? Eu coloco uma seta em direção à minha incógnita estava aqui, ó. E quando for diretamente proporcional, eu coloco no mesmo sentido. Quando for inversamente proporcional, em sentido oposto. É importante você ficar atento que eu não devo, pessoal, comparar as grandezas que eu já tenho informação. Eu tenho que comparar cada grandeza que eu tenho informação com o que eu procuro. Então a pergunta é assim: se eu tiver mais pessoas trabalhando, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia? Menos horas, concorda comigo? Posso fazer a pergunta contrária: se eu tiver menos pessoas trabalhando, eu vou precisar trabalhar mais ou menos dias, mais dias. Eu falei errado de novo. Vou comparar essa grandeza com a que eu tenho, com a que eu procuro. Se eu tiver mais pessoas trabalhando, eu preciso trabalhar mais ou menos dias. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu preciso trabalhar menos dias. Se eu tiver menos pessoas trabalhando, eu preciso trabalhar mais dias. É uma relação inversa. Então, como é uma relação inversa, para destacar, eu coloco uma seta no sentido inverso. Se você prefere, você pode colocar um i de inverso. Tanto faz. Essa contribuição do número de pessoas com o número de dias é inversamente proporcional. Agora eu vou olhar essa outra grandeza, como ela contribui com essa. Se as grandezas horas por dias e dias, eu pergunto assim: se eu trabalhar mais horas por dia, pessoal, se eu trabalhar mais horas por dia, eu preciso trabalhar mais ou menos dias? Preciso trabalhar menos dias. E se eu trabalhar menos horas por dia, eu preciso trabalhar mais dias. É uma relação inversa. Se é uma relação inversa, vou colocar a seta no sentido inverso. Compreendido isso, você pode ter esse destaque. Opa, deixa eu pegar a borracha aqui. A gente vai destacar. E nesse destaque, a gente vai montar a proporção. Como é que ele vai montar essa proporção? A proporção que a gente vai montar vai ser assim, pessoal. Se você pode pegar o conceito, e como seria o conceito? Se você lembrar do conceito, o que é que nós fazíamos? Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, o que é constante? O produto. Então, x vezes 12 vai ser igual a 15 vezes 16. Já essa grandeza com essa também são inversamente proporcionais. Então, o que é constante? O produto. X vezes 8 vai ser igual a 15 vezes 16. 15 vezes 6, perdão. De novo. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais, então ficou x vezes 12 igual a 15 vezes 16.
Essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Então vai ficar x vezes 8 é igual a 15 vezes 6. Como é uma proporcionalidade composta, eu tenho que fazer ao mesmo tempo. Eu não posso fazer isoladamente. Então aqui eu posso facilmente o quê? Como eu quero o valor de x, 8 está multiplicando, 12 está multiplicando, passaram dividindo. Então x vai ser 6 vezes 15 vezes 16, dividido por 8 vezes 12. Feito isso aqui, o que é que nós temos? 16 dividido por 8 dá 2. Ok? Continuando a multiplicação, poderia verificar que 6 vezes 2 deu 12. Então, a única sobra que eu vou ter aqui vai ser o valor de x igual a 15. Então, seriam 15 dias de trabalho na coincidência. Ah, Kenji, como é que vai dar a mesma coisa? Veja que eu tenho mais gente trabalhando. Então, se eu tenho mais gente trabalhando, eu vou precisar trabalhar menos horas por dia. Então, são 15 dias também. Se você quisesse analisar de uma outra maneira, na verdade, uma outra montagem, que muita gente gosta, na verdade, né? Eu poderia pegar justamente essa quantidade e o jeito clássico de montar esse probleminha que é conhecido como regra de 3 é fazer o quê? O pessoal isola a parte da incógnita. Então, o pessoal faz assim, ó, 15 está para x, assim como. Quando for diretamente proporcional, o cara mantém um sentido. Quando for inversamente proporcional, o cara inverte sentido. Então, como 15 está para x, assim como 12 está para 16. Já esses dois são também inversamente proporcionais. Então, eu posso dizer que 15 está para x, assim como 8 está para 6. Sempre você isola a parte da incógnita. E as demais, você coloca o quê? Juntos. Quando for diretamente proporcional, você mantém o sentido. Quando for inversamente proporcional, você inverte sentido. Então, fazendo essa mesma conta aqui, eu posso fazer a 12 dividido por 6 deu 2. 8 vezes 2, 16. E aqui eu tenho duas opções. Ou eu faço 16 sobre 16 é 1. E fazendo o mesmo pelos extremos, x é igual a 15. Vai dar a mesma resposta. De boa? Com isso, vou fazer mais uma para a gente quebrar esse estereótipo dessa questão 11. E nessa questão 11 que a gente vai fazer, qual a diferença entre elas? A diferença é que nessa questão 11, ela vai ser literal, com letras. E aí você quebra de vez a situação da compreensão em definitivo para que você mais nunca erre um problema de proporcionalidade. Vamos juntos? O que é que nós temos? Se 6 costureiras trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias confeccionam 120 vestidos. Quantas horas por dia? Então, quantas horas por dia? Essa é a minha incógnita, X. É isso que eu pergunto. C costureiras devem confeccionar V vestidos durante D dias. Então, se você pensar aqui, a gente pode tentar montar uma proporcionalidade. Como é que eu vou montar essa proporcionalidade? Eu vou colocar a seta, como eu tinha te falado, em direção à minha incógnita X e vou verificar como cada grandeza contribui. Se vão contribuir de forma direta, inversamente proporcional. Então, lá vamos, cobrindo. Sempre, se você parar lembrar, é sempre o que eu tenho com o que eu procuro. Então, vamos embora agora. A pergunta que segue é a seguinte, pessoal. Se eu tenho mais costureiras, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Se eu tenho mais costureiras, eu preciso trabalhar menos horas por dia. Se eu tiver menos costureiras, eu preciso trabalhar mais horas por dia. Então, a relação aqui é uma relação inversamente proporcional. Então, eu coloco a seta no sentido inverso.
Ok? Mais uma vez, o que é que eu tenho? Como essa grandeza aqui contribui com horas por dia? Vamos verificar. A costureira eu já sei. Se eu tiver mais dias para fazer um serviço, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Se eu tiver mais dias, eu preciso trabalhar menos horas por dia. Se eu tiver menos dias para fazer um serviço, se eu tiver menos dias para fazer um serviço, eu preciso dar mais horas por dia. É uma relação de que tipo? Inversamente proporcional. E agora? Se eu tiver mais vestidos, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Se eu tiver mais vestidos, mais horas por dia. Se eu tiver menos vestidos, menos horas por dia. É uma relação diretamente proporcional. Compreendido bem essa relação de proporcionalidade, isso é muito importante, a gente pode usar os conceitos agora. É isso que ele vai fazer. Então, usando os conceitos, o que é que eu sei? Essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, o que é constante, pessoal? É o produto. Então, x vezes c é igual a 8 vezes 6. Beleza? De forma idêntica, você pode pensar o seguinte: essas duas grandezas também são inversamente proporcionais. Então, o que é constante? O produto. X vezes D é igual a 8 vezes 5. X vezes D é igual a 8 vezes 5. E já essas últimas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, o que é constante? A divisão. Então, 8 está para 120, assim como x está para v. Como desejo o valor de x, vamos encontrar x. Fazendo as contas, o que é que nós temos? 5 vezes 8, 40. 40 vezes 6, 240. Quanto dá 240 dividido por 120? Deu 2. Então, essa quantidade é igual a 2. Como eu desejo o valor de x, v está dividindo, vai para lá multiplicando. C está multiplicando, vai para lá dividindo. D está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, vai ficar x igual a 2 vezes v dividido por CD. Com isso, a resposta, letra A é aprovada. Se você achar melhor montar do jeito que o pessoal faz, com a ideia de regra de 3, que é justamente o que o pessoal faz usando as setinhas isolando, como é que ficaria? Se você quiser fazer o jeito mais tradicional, você isola a parte da incógnita, 8 está para x. Como essas duas grandezas são inversamente proporcionais, então 8 está para x, assim como 6 está para 6. Essas duas. 8 está para x, assim como d está para 5. Essas duas. 8 está para x, assim como 120 está para v. Se nós fizermos essa conta, você vai ver que vai dar. Por exemplo, 6 vezes 5 dá 30. Se eu pegar 120 e dividir por 30, vai ficar 4. 4 CD sobre V. Fazendo meios pelos extremos, teríamos 4CDX igual a 8V. E se eu pegar esse 4CD que está multiplicando e passar dividindo, teríamos 8V dividido por 4CD. 8 dividido por 4 daria 2. Tem que ser 2V sobre CD. É o mesmo resultado, claro. Letra A de aprovado. 3 crianças cujas idades são 6, 7 e 8 anos estavam participando de uma gincana de Páscoa em que deveriam realizar uma caça ao tesouro em busca de ovos de chocolate. Elas encontraram um total de 146 ovos, sendo que a quantidade de ovos encontrados por cada uma delas foi inversamente proporcional às suas idades. Dessa maneira, a quantidade de ovos de chocolates encontrados pela criança mais nova foi
Então, a quantidade de ovos da mais nova eu vou chamar de N, de nova, a do meio de M e a mais velha de V. Eu sei que essa quantidade é inversamente proporcional às idades, que são 6, 7 e 8. Se nós pegarmos o conceito, o que é que nós vimos pelo conceito? Grandeza inversamente proporcionais, o que é constante, pessoal? O produto. Então, daqui eu sei que N vezes 6 é igual a M vezes 7, que é igual a V vezes 8. Isso aqui é uma constante, que eu vou chamar de K. Daqui eu posso escrever todo mundo em função de K. Por exemplo, V vezes 8 é igual a K. 8 está multiplicando, passou dividindo. Então, quem vai ser V? Vai ser K sobre 8. M vezes 7 é igual a K. 7 está multiplicando, passou dividindo. Então, M vai ser K sobre 7. E N vezes 6 é igual a K. 6 multiplicando, passou dividindo. Então, N é igual a K sobre 6. Se eu pegar essas três quantidades e somar, nós teremos exatamente o que, pessoal? Não é o total de ovos. Se eu vou ter o total de ovos, esse total de ovos vai ser quanto? 146. Soma de frações, vou tirar o MMC. Para tirar o MMC entre 8, 7 e 6. Então, toda vez que eu tenho soma de frações ou uma subtração de frações, você só consegue resolver se reduzir ao mesmo denominador. Então, aqui eu poderia fazer por 2 vai dar 4, 7 e 3. E 4, 7 e 3 não tem mais divisores em comum além do 1. Então, se eu quiser ganhar tempo, posso fazer logo por 3, depois por 4, depois por 7. Quem é obrigado a fazer do menor para o maior? Não. Se nós multiplicarmos aqui, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E você vai ter agora 24 vezes 7. Se você pegar 24 vezes 7, isso aqui vai dar 168, que seria o MMC. Então, você pode escrever 168, então você pode escrever esses caras aqui, a multiplicação deles, deixando a forma fatorada. Quando você tira o MMC, você divide por esse e depois multiplica por esse, não é assim? Então, quando eu pegar esse cara e dividir por 8, cortou 2 vezes 4, ficou 3 vezes 7. Aí ficou 21, dá 21. Então, esse cara dividido por esse dá 21, vezes K, 21K. Quando eu pegar esse cara e dividir por 7, 7 com 7 cortou. Vai dar quanto? 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Vezes K, 24K. E quando eu pego esse cara e divido por 6, 2 vezes 3 dá 6, cortou. 4 vezes 7 dá 28. Vezes K dá 28K. Igual a 146. Resolvendo essas contas, 21K mais 24K dá 45. 45K com 28, 73K. 73K é igual a 146. E esse cara aqui, todinho que estava dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então vai ficar vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 7. Quem já, ao invés de colocar esse cara desse jeito, que eu odeio, eu poderia ter colocado lá o 168? Claro que sim. Eu prefiro fazer as contas no fim. Mas se você quiser, pode. Para tirar o valor de cá, 73 está multiplicando, então eu vou pegar esse cara todinho e vou dividir por 73, que se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E quando ele passa dividindo, 146 por 73 dá 2. Então, K vai ser 2 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 7. Esse é o valor de K. Kenji, mas ele quer o valor da constante? E a resposta é não. Ele quer a quantidade de ovos da mais nova. A mais nova é pegar esse K e dividir por 6. Então, a minha resposta vai ser pegar esse valor de K e dividir por 6. Porque não é K sobre 6? Se eu pegar esse valor de K e dividir por 6, 2 vezes 3, 6, morreu. E o que é que nós temos? 2 vezes 4, 8, vezes 7, 56. Então a resposta vai dar 56. 56 ovos, letra D de dado. Veja que com isso eu resolvi mais rápido entre aspas, sem fazer as contas, porque eu deixei lá
montadinha e no final é só fazer a multiplicação e a divisão e vai, talvez, possivelmente, vai ficar um pouco mais fácil para a gente. Simbora? E na saideira aí, a gente vai justamente nesse último problema, que é essa parte do muro, que alguns alunos odeiam, tem dificuldade enorme, e a gente vai fazer esse problema aí. Na próxima semana voltaremos com geometria. Um senhor feudal construiu um fosso circundado por muros em volta de seu castelo, conforme a planta abaixo, com a ponte para atravessá-lo. Em um certo dia, ele deu uma volta completa no muro externo, atravessou a ponte e deu uma volta completa no muro interno. Esse trajeto foi completado em 5.320 passos. No dia seguinte, ele deu 2 voltas completas no muro externo, atravessou a ponte e deu uma volta completa no muro interno. E isso aí ele deu 8.120 passos. Então, podemos concluir que o valor de L, pessoal, acompanha. Ele deu uma volta no muro externo, que eu vou chamar de E, atravessou a ponte, que tem tamanho L, e deu uma volta no muro interno, que eu vou chamar de I. Isso aqui deu 5.320 passos. Ok? No outro dia, ele deu 2 voltas no muro externo, então vai ser 2 vezes E, atravessou a ponte e deu uma volta no muro interno. Isso aqui vai me dar 8.120 passos. O que ele está desejando é o valor de L, mas nós temos uma relação, de acordo com a figura. Qual seria? Se você pegar esse pedaço aqui do muro interno, e se eu acrescentar com 2 L's, vai dar esse lado aqui todinho do muro externo. Se eu fizer a mesma coisa aqui para baixo, se eu pegar esse muro interno e adicionar 2 L's, vai dar esse muro externo. Se eu fizer a mesma coisa com a lateral, pegar esse muro interno e somar 2 L's, vai dar esse muro externo. E se eu fizer, por último, a mesma coisa com o lado esquerdo, peguei esse muro interno mais 2 L's, vai dar esse muro externo. Então, o muro interno, se você parar para analisar, vai ser o quê? O muro interno, acrescido de 8 vezes o valor de L, vai dar um muro externo. E com isso eu posso fazer a substituição aqui, onde tem é colocar esse valor, para que eu ache o valor de L. E é isso que nós iremos fazer. Então, fazendo a devida substituição, eu vou pegar esse valor de E e colocar esse cara, I mais L. I mais 8 L's e adiciono o resto. Mais LI, L mais I é igual a 5.320. Se eu pegar o valor de E e substituir aqui, então eu vou ter 2 vezes I mais 8 L's mais L mais I é igual a 8.120. Isso aqui é um sistema de 2 equações e 2 incógnitas. Reduzindo os termos semelhantes, o que é que nós temos? I mais I, 2I, 8L mais L, 9L. Então, daqui eu tenho que 9L's mais 2I igual a 5.320. Coloquei a mão no rosto. Fazendo a mesma ideia aqui embaixo, aqui, ó, 2I mais I vai dar 3I. 2 vezes 8L, 16L's, com L, 17L's. Isso aqui vai dar 8.120. Eu vou resolver o sistema. Como eu desejo o valor de L, minha intenção aqui é matar o valor de I. Ou eu isolo uma letra e substituo no outro, ou então transformo essas duas parcelas em opostos. Como esses valores são primos entre si, então eu posso multiplicar uma equação por 3, a de cima por 3, para ficar 6. Se aqui eu multiplico por 3, vai ficar 6. Para ficar o outro oposto, eu tenho que ficar por menos 2 para ficar menos 6.
Então, fazendo a devida modificação, 3 vezes 9, 27 L's. 3 vezes 2i, 6i. 3 vezes 5.320, 15.960. Menos 2 vezes 17 L's dá menos 34 L's. Menos 2 vezes 3i dá menos 6i. E menos 2 vezes 8.120 dá menos 16.240. Somando essas duas equações, menos 6i com mais 6i morreu. Menos 34 L's com mais 27 dá menos 7 L's. Menos 16.240 com mais 15.960 dá menos 280. Menos 7 está multiplicando, passou dividindo. Menos com menos dá mais. 280 por 7,40 é a largura do fosso. Esse problema é difícil, também acho, pessoal. Mas para o Enem, poderia ser que só a montagem das equações poderia ser um problema. Beleza? Então, liquidamos aí. Voltaremos firmes e fortes nessa próxima semana. Fiquem com Deus. Abraço em todos.